Você já conferiu aqui no Autu a avaliação do Volkswagen Tiguan na sua nova geração, agora aqui com a carroceria Allspace, na versão topo de linha R-Line, que utiliza aí um motor 2.0 turbo. Mas no vídeo de hoje eu convido você a conhecer alguns detalhes daquela que talvez a versão mais equilibrada e mais interessante aqui da nova geração do modelo. A gente está falando da versão Comfortline, que usa motorização aí 1.4 turbo e também consegue acomodar 7 passageiros. Então vamos conhecer mais detalhes sobre ele aqui no vídeo de hoje. Bom, amigos, aqui na versão Comfortline a gente não tem o mesmo apelo esportivo aí da opção topo de linha R-Line. O Tiguan Allspace Comfortline aqui traz um visual sofisticado, como convém aí a um veículo na faixa de R$150 mil, elegante também na mesma medida, aí um carro alemão, né, com linhas bem clássicas, mas apela aí para um estilo mais convencional, voltado aí a um consumidor mais generalista, né, que busca também conforto, aí não só esportividade. Bom, aqui na parte dianteira da nova geração, destaque mesmo aqui para a grade frontal, com esses 3 elementos aqui cromados, que se unem aqui ao farol. A gente tem a iluminação por xenon, aqui na versão Comfortline. A gente tem também iluminação diurna por LED, as luzes de direção também nessa parte aqui inferior do conjunto, estou sinalizando aqui para vocês. Contam aí também com iluminação por LED. A gente tem também aqui o farol de neblina. A dianteira, o Tiguan aqui Allspace, é um carro bem largo. O formato aqui, as linhas da dianteira também realçam essa característica do modelo. É um carro bem imponente, sem dúvida nenhuma. Partindo aqui para a lateral, a gente tem alguns traços aqui bem peculiares também do Tiguan Allspace, que é essa nova opção aí de carroceria alongada aqui para o modelo. A Volkswagen agora só importa o Tiguan com essa carroceria. Começando aqui pelas rodas de liga leve, a gente tem peças aqui aro 18 no Tiguan Comfortline, rodas aqui mais comportadas, vamos dizer assim, em relação às da opção R-Line, com um desenho aí um pouco mais convencional. A gente tem aqui também o repetidor das luzes de direção nos retrovisores também em LED, uma forte marca aqui de elementos cromados na moldura aqui dos vidros, bem como na parte inferior aqui das portas. O destaque positivo aqui para o Tiguan vai para as portas com esse formato, a porta integral, aqui a gente pode dizer assim, ou a porta alongada, que vai até o fim aqui da carroceria. Isso é bom porque evita que você suje aí a roupa, né, na hora de descer do carro. Você fica aí com a... Tem um elemento aqui estético também muito bonito. Partindo aqui para a parte traseira, a gente tem volumes bem equilibrados aqui no Tiguan Allspace. É um carro, ele tem que ser grande, né, para acomodar 3 fileiras de banco, não tem jeito, mas é um carro com design bem caprichado. Aqui na traseira é bem semelhante aí à versão topo de linha R-Line. Detalhe aqui para as lanternas, que avançam tanto aqui para a tampa do porta-malas quanto para a lateral. E no destaque, o logotipo aqui 250 TSI, uma referência aí à motorização 1.4, que gera aqui no Tiguan Allspace 250 Nm de torque, pouco mais aí de 25 kgfm. Agora nessa época aí do downsizing, a Volkswagen abraçou aí o uso para determinar os seus carros muito mais pelo torque do que pela potência em si, já que com o turbo o carro ganha muito aí na questão da força produzida pelo motor. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês, para encerrar o nosso giro externo aqui no modelo, o porta-malas do Tiguan Allspace, que é um compartimento muito bom. A gente tem aqui cerca de 700 litros de capacidade. O Tiguan Allspace é um excelente carro familiar,
sobra espaço aqui para a bagagem de todo mundo, e você tem também a conveniência aqui da terceira fileira de bancos, né? É muito fácil, basta você chegar aqui, puxar o encosto do banco por meio dessa cinta aqui, e o banco se arma. Eu não vou conseguir armar ele no momento, porque a gente está aqui com o tampão, aqui a cobertura, né? Então você precisa retirar essa peça. Eu não vou conseguir retirar aqui ao mesmo tempo que eu estou filmando, mas a operação é bem simples, é muito fácil de você montar aqui os dois bancos no porta-malas. Eu vou até mostrar para vocês um outro atributo bem interessante aqui do modelo, que é, só abrir aqui, a possibilidade de você deslocar longitudinalmente os bancos traseiros, aqui a segunda fileira de assentos. Então você consegue liberar mais espaço aqui para os bancos, para o sexto e para o sétimo bancos, porta-malas. O espaço interno aqui que é muito bom, aqui na parte traseira também. Você consegue acomodar as 5 pessoas com muito conforto. Partindo agora aqui para a cabine do Tiguan, lembrando que a gente está aqui com a versão intermediária Comfortline, com a motorização aí 1.4 turbo. A gente tem uma cabine bem semelhante à dos demais modelos premium aí da linha Volkswagen, a gente falando do Golf, do Passat. Uma cabine muito bem montada, com materiais selecionados aí de ótima qualidade, com destaque aí para o revestimento interno de couro, um item de série nessa versão. A gente tem linhas aqui que seguem o visual externo do Tiguan, linhas mais retas, mas muito elegantes, bem sofisticadas. Um carro alemão aí, 100% alemão aí no DNA, né? Como a gente pode dizer, como a gente pode perceber, inclusive aqui pelas formas adotadas de uma maneira geral no Tiguan Comfortline. Bom, aqui na versão intermediária a gente tem o cluster, aqui o painel de instrumentos convencional, analógico mesmo. O volante multifuncional permite a maior parte dos controles aí do carro, seja do computador de bordo, do sistema de telefonia, também do piloto automático. O piloto automático é convencional aqui nessa versão do Tiguan Allspace. No destaque aqui a central multimídia, uma central multimídia muito completa, uma unidade aí com navegador integrado, com câmera de ré, todas as conveniências aí que você espera encontrar em um carro nessa faixa de preço. Logo aqui abaixo a gente tem os detalhes dos controles aqui do ar-condicionado automático digital com 2 zonas, e no detalhe aqui o câmbio automático de dupla embreagem com 6 marchas, como você pode conferir. Essa é a caixa que trabalha aqui em conjunto com o motor 1.4 turbo. Você conta aqui do lado esquerdo as teclas de acionamento do freio de estacionamento elétrico, a função Auto Hold. Essa função Auto Hold, basta você clicar nessa tecla, se você chega em um aclive ou um declive, o sistema aqui de freio se encarrega de manter o carro sempre parado automaticamente. Você pode até aliviar o pedal aqui do freio, que o carro se mantém aí imóvel. Do lado direito aqui da alavanca a gente tem a tecla para desligar o start-stop e aqui para desligar o sensor de estacionamento traseiro. Então aqui na parte interna o Tiguan Allspace Comfortline agrada bastante, sobretudo pelo espaço interno, a boa versatilidade aqui desse modelo. Bom, amigos, agora aqui é o volante do Tiguan Allspace, sempre lembrando que a gente está aqui com a versão Comfortline. Então a gente tem aqui um motor 1.4 com turbo e injeção direta. Esse motor entrega aqui no Tiguan Allspace Comfortline 150 cavalos e 25,5 kg de torque.
Atuando em conjunto com ele, a gente tem a transmissão de dupla embreagem com 6 marchas. Essa transmissão é que é bem conhecida pela esportividade, a rapidez aqui nas trocas. Ela é muito bem calibrada aqui para o motor 1.4. Então a gente tem um carro com respostas muito boas aqui dinamicamente. A gente tem também a opção aqui de trocas sequenciais no volante ou na alavanca, aí como você preferir. Vale a pena a gente destacar, eu já disse isso no vídeo do Tiguan R-Line, que ele mudou bem a proposta aqui na segunda geração, né? Essa opção de carroceria aqui, a Allspace, que é maior no comprimento, maior no entre-eixos, ela muda bem o caráter aqui do Tiguan para quem conhecia o modelo da primeira geração, né? A gente tem um carro maior, então com isso ele não tem aquela tocada tão rápida, né? Um carro tão bem assim na mão, né, como a gente diz aí na gíria, quanto a primeira geração, mas considerando o porte aqui do Tiguan Allspace, não dá para reclamar de dirigibilidade. A gente tem um carro de caráter bem um crossover, bem urbano, então a gente tem suspensão independente nas 4 rodas, a gente tem um acerto bem destinado aí ao conforto, o que é muito interessante. O Tiguan, ele é um carro bem equilibrado, um carro muito bom, aqui bem neutro nas respostas. O único detalhe negativo, na minha opinião pelo menos, é que você tem uma combinação de fatores. A gente tem rodas de liga leve aro 18, mas a altura em relação ao solo, até por uma questão aí de eficiência, para ajudar a tornar o Tiguan aí mais econômico na estrada, ele não é um carro tão alto aí em relação ao solo, né? A gente tem pouco mais de 21 centímetros. Então com isso, para lidar aí com as rodas de liga leve aro 18, parece que faltou aí uma combinação melhor. Talvez você sente, pegando algumas imperfeições aqui no asfalto, uma certa batida aqui da suspensão, aquela batida seca, né? Então talvez se tivesse um maior curso aqui ou rodas menores, esse problema aqui no piso brasileiro, né? Claro que é um problema do nosso piso, a gente nem pode culpar tanto assim o carro em si, né? Mas é a única crítica aí que eu tenho ao carro. Fora isso, é um carro com uma dinâmica exemplar, as respostas aqui, o conjunto mecânico é muito moderno, muito eficiente. Se você está vendo esse vídeo e ficou em dúvida se o Tiguan Comfortline aqui com o motor 1.4 andando carregado dá conta do recado, eu te digo que sim. Se a sua preocupação é ter um bom desempenho, mesmo com 7 passageiros, pode ficar tranquilo que você consegue respostas aqui bem interessantes no Tiguan Comfortline. Se essa sua preocupação, não precisa partir para o 2.0 por causa disso. Eu já tive a oportunidade de andar com ele carregado, perto da sua capacidade máxima. Ele vai muito bem, ele não fica devendo em desempenho. A gente tem um torque aqui muito bom, né? A gente está falando aí de 25 kg de torque, está bem adequado aí mesmo com ele carregado. O ponto positivo aí que você tem também aqui no Tiguan com a motorização 1.4 vai para o consumo. A gente está falando de um carro relativamente grande, até a gente pode falar, usar esse termo, que mesmo assim é capaz de fazer pouco mais de 10 km por litro na cidade com gasolina e na casa aí de 12 km por litro na estrada. Esses são os números aí oficiais. Eu aqui durante a avaliação com gasolina também cheguei bem perto. Não foi difícil até superar essas médias. Lembrando que aqui no Tiguan a gente tem o start-stop de sério, que ajuda bem no uso urbano, economizar combustível. Então você tem um carro bem equilibrado, é um carro bem interessante do ponto de vista dinâmico aí, sem sombra de dúvida. Bom, pessoal, agora que a gente já conheceu o Tiguan Allspace Comfortline na parte de fora, aqui na parte de dentro, e também já ficou sabendo aí como ele se comporta ao volante, chegou a hora aqui da conclusão, saber se ele vale a pena ou não. Mas antes eu queria fazer uma pequena observação aí. Muita gente questionou, né? Falou, o Tiguan Allspace é muito grande, é muito maior em relação à primeira geração, aí ao Tiguan anterior.
Isso ocorre por um motivo, pessoal. Agora, na nova estratégia da Volkswagen, a gente tem que ter em mente que a montadora vai ter um outro SUV médio derivado do projeto Touareg. Esse carro vai ser produzido na Argentina e vai chegar aqui no Brasil também, na nossa região. Esse carro vai ter um porte e um preço também muito semelhante ao que a gente já encontra hoje no Jeep Compass. Então vai se tornar o SUV médio mesmo dentro da gama Volkswagen. Então por isso, para acomodar esse derivado do projeto Touareg, a Volkswagen só importa do México ao Brasil hoje o Tiguan, aqui com a carroceria Allspace, que é maior no comprimento, tem um entre-eixos maior para acomodar as 3 fileiras aí de assentos. Bom, se o carro vale a pena ou não, eu acho que ele sim vale muito a pena. Eu acho que o Tiguan Allspace aqui, o Comfortline, junto com o Chevrolet Equinox Premier, são as melhores compras, falando aí de SUVs na faixa de R$150 mil hoje em dia. O Tiguan Allspace Comfortline, ele pode não ser tão equipado quanto o Chevrolet Equinox Premier, mas tem a vantagem aí das 3 fileiras de assentos, né? Então, mesmo que você não tenha uma família muito numerosa, se você quer levar os amigos, os parentes para uma viagem, levar toda a família aí junto para um passeio, ele tem essa conveniência aí. De qualquer forma, ele é um carro com conjunto propulsor muito eficiente, muito bom, um carro agradável aí de ser conduzido. Então é uma excelente proposta para quem tem esse dinheiro aí hoje e procura um SUV. Então, sem dúvida nenhuma, o Tiguan Allspace Comfortline e o Chevrolet Equinox Premier despontam aí como as melhores opções no segmento de SUVs, aí na casa de R$150 mil. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Convido você também a assistir os outros vídeos aqui do canal e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.